Pessoal, Batalha Cast hoje é com amigo, pessoal, Dr. Tanguy Frisso, né? Ele não é só doutor não, tá? Ele é ortopedista, além de ortopedista, tem um monte de coisa, escritor, voa de parapente. Hoje o bate-papo vai ser bem eclético, vai ter muita coisa legal. E aí, doutor Tanguy, como é que você tá, meu irmão? Beleza? É um prazer estar aqui com você, com essa audiência toda. E assim, eu falo que existem dois momentos mais importantes da vida de uma pessoa, Fernando. Quais são? Rapaz... O primeiro é quando você nasce. Isso. Que você tem o dom da vida. E o segundo momento? É quando você descobre o que você veio fazer aqui, cara. Que bacana. E assim, muita gente sofre hoje no mundo porque às vezes não sabe o que veio fazer aqui. E aí a gente diz, então, que isso se chama propósito. Propósito. E eu falo que eu descobri o meu propósito. Eu sou um cuidador de pessoas. E você vai ver que durante o nosso bate-papo aqui, a minha grande alegria é falar de saúde. A minha grande alegria é ensinar saúde. Só que nem só isso, a minha alegria é viver saúde. E aí eu falo que a saúde não só, segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde não é só ausência de doença. É o bem-estar físico, psíquico, mental e social do indivíduo. E aí, então, se eu for perceber, quase todo mundo está doente, né, Fernando? Então, você falou que você é um cuidador de saúde, mas para mim também é exemplo, né? Sim. Porque todos eu converso com ele como Tanguy, né? Não é doutor, porque é um amigo e é uma pessoa que eu aprendi a admirá-lo, já tem algum tempo que cuida da minha saúde e graças a Deus eu sou um ser humano diferente depois que eu comecei a tratar com você aí, e eu vejo assim, tudo que você fazia comigo ali, você fala assim, ó, isso eu já fiz em mim, muito usando o seu exemplo. Sim. E não só no segmento da saúde, você procura dar exemplo o tempo todo, né? Você é exemplo com as filhas, é exemplo buscando superação. Sim. Eu acho que um podcast para falar com você vai ser pouco hoje, mas vamos tentar alinhar aqui para a gente começar esse bate-papo. Então eu queria que você falasse desse exemplo que você procura dar nesse monte de segmento que você faz. Fernando, olha só, eu falo muito que a palavra convence, o exemplo arrasta. Show de bola. Então você tem que ser exemplo daquilo. E aí hoje a gente vê, principalmente nos meios de saúde, a gente vê muito terrorismo. Terrorismo. Não, você não pode comer tal alimento, você não pode comer glúten, você tem que evitar lactose, você não pode mais beber refrigerante, você não pode um monte de coisa, um monte de restrições. E saúde não é só isso. Eu pergunto para você, você conhece algum médico ou algum profissional da área de saúde, educador físico, nutricionista, nutrólogo, psicólogo, psiquiatra, qualquer um, que parou de envelhecer no tempo? Não. Eu também não conheço. Nenhum. Todos são extremamente compatíveis com a idade deles. E aí o que a gente diz então? O mais importante, Fernando, na vida que a gente vai descobrindo é a moderação. E aí eu venho trazer um pouquinho do começo da minha história de saúde. Então eu entrei na faculdade com 17 anos, me formei com 23, fui fazer residência de ortopedia em Belo Horizonte, então fiz ortopedia, depois fiz cirurgia de coluna. Eu brinco que eu sou um sniper, sou um cirurgião de coluna. Eu tenho que acertar ali, naquele lugar. E isso exige muita dedicação, exige muito controle emocional, porque você não pode, é uma cirurgia que tem que sangrar pouco, é uma cirurgia que tem muito detalhe. O fato da pessoa voltar a andar ou não está nas suas mãos. Só que aquilo tudo, Fernando, não me protegeu quando, em 2005, meu pai tinha 55 anos de idade, trabalhava na Vale do Rio Doce, todos os exames normais. Normal isso para qualquer empresa, fazer check-up de 6 em 6 meses. E meu pai fazia check-up de 6 em 6 meses. Apesar de que o meu pai estava acima do peso, o meu pai não praticava atividade física, não dormia bem, extremamente ansioso pelo próprio trabalho, ele trabalhava com a área de economia da Vale, e aquilo dali não protegeu ele. A gente assistindo Corinthians e Inter, meu pai falou, rapaz, estou com uma dor no peito, Tanguy. E eu falei, mãe, pega o aparelho de pressão. Ele estava muito vermelho. A gente morava na Cidade Alta, em Vitória. E aí foi medir 22/16. Falei, papai está infartando.
eu era o coordenador do pronto-socorro do Hospital Santa Mônica. Tinha todas as medicações dentro da minha bolsa se eu precisasse de urgência. Então, um analgésico mais rápido, alguma coisa, e tinha medicação Isordil. Coloquei embaixo da língua dele, corremos para o Hospital Santa Rita. Chegou lá, meu pai estava tendo um infarto muito grande. O médico que estava de plantão falou: olha, Tanguy, se você não tivesse na frente do seu pai provavelmente teria falecido. E aí meu pai fez um cateterismo já na hora, depois colocou 4 stents, não resolveu, teve que colocar 4 pontes de safena. Está vivo até hoje, ele está com 74 anos, ou seja, já tem 19 anos que isso daí aconteceu. E tudo isso me fez rever aquela medicina que eu aprendi, Fernando. Por quê? O problema é que as faculdades de medicina hoje, elas não ensinam saúde. As faculdades de medicina, elas ensinam doença. Você sabe como é que elas são hoje preconizadas? PBL, Problem Based Learning. O aprendizado baseado no problema. Ou seja, eu coloco um paciente aqui que tem uma doença. E os alunos que diagnosticarem melhor o problema, que passarem os melhores exames e que passarem os melhores medicamentos são bonificados com notas maiores. Mas será que isso é saúde, segundo o conceito da Organização Mundial de Saúde? E aí aquilo me fez, espera aí, que saúde é essa que eu prometi que eu ia fazer com os outros? Então, em agosto de 2012, falei que eu sou cirurgião de coluna, eu cheguei a fazer 26 artrodeses em um mês, ou seja, 26 cirurgias de colocação de parafuso. Então, aquilo me gerava uma satisfação pessoal muito boa, porque eu estava ajudando as pessoas, me gerava um retorno financeiro muito bom, porque a cirurgia de coluna, querendo ou não, remunera muito bem. Só que aquilo não me, às vezes, me atendia como completo, né? Eu falava, cara, eu tenho que fazer mais por essas pessoas. Porque a pessoa, às vezes, fazia uma cirurgia de coluna, mas estava acima do peso. E aí a dor dela ainda persistia. Essa pessoa não dormia bem. Essa pessoa não conseguia praticar uma atividade física. A parte emocional muito mal. E aí aquilo dali, principalmente depois do problema do meu pai, aquilo me acendeu uma luz. E aí eu me deparei com um relatório, chamado Relatório Lalonde, de 1974, que fala o seguinte, Fernando: o que faz uma pessoa viver mais e melhor? 60% é o seu estilo de vida, como você vive, como você come, como você se relaciona com as pessoas no trabalho, como você tem a sua relação com Deus, o seu estilo de vida. 20% genética. Ou seja, se meu pai infartou com 55, eu tenho chance de infartar com 55. Se a sua avó viveu até 100 anos, você tem chance de viver até os 100 anos. Isso é chamado de genética. 15% são os fatores ambientais, que é o quê? Toda a poluição que a gente é submetido hoje. Então, toda a radiação dos telefones celulares, dos Wi-Fis, todos os agrotóxicos, todas as mudanças climáticas que a gente tem, enchentes, toda a parte, digamos, de pandemia, igual a pandemia do Covid, 15%. E olha que coisa interessante, Fernando. Cuidados médicos ou cuidados da área de saúde, 5%. Ou seja, qualquer coisa que um médico te prescrever que não seja uma mudança do seu estilo de vida, corresponde a 5% da sua longevidade ou qualidade de vida. E a maioria dos remédios hoje servem para quê? Remediar. O nome já está dizendo, remédio, remediar. Se fosse para curar, chamava curédio. Você conhece alguém que tem pressão alta, tomou um remédio e sarou? Não. Não. Alguém que tem insônia, tomou um remédio e sarou? Não. Alguém que tem diabetes, tomou um remédio e sarou? Não. Porque os remédios são feitos para remediar. E ficar ali, né? Isso, você não trata a causa. Você não trata a causa. Vira uma dependência. Vira uma dependência. E isso começou, na verdade, Fernando, numa história bem interessante. O que diz é o seguinte, na história grega ainda, existia o deus da medicina, que era Esculápio. E Esculápio tinha 2 filhas, uma chamada Higeia, que tratava os meios de higiene, ensinava a cultura da saúde. E existia uma outra que chamava Panaceia. Panaceia significa um remédio para todos os males. Então, Higeia e Panaceia viviam em harmonia com os seres humanos. E elas cuidavam, ajudavam Esculápio a tomar conta da saúde dos seres humanos. E aí o que acontece? Quando veio o Império Romano,
um médico chamado Galeno. O Galeno, ele se dedicou principalmente ao desenvolvimento de remédios. Tanto é que a indústria farmacêutica é chamada de indústria galênica. O que Galeno fez? Os romanos, eles queriam beber e não passar mal, então precisava de um remédio para aquilo dali. Eles queriam comer e às vezes não ter uma intoxicação. Então, eles precisavam de um remédio. Eles queriam ter uma dor de cabeça e resolver. E aí o que acontece? Panaceia, que é um remédio para todos os males, se sobrepôs à higeia, que são os métodos de higiene. E a medicina tradicional de Hipócrates, como que ela era feita, Fernando? Naquela época, 400 anos depois de Cristo, não existia muito recurso. Se a pessoa adoecesse, morria. Assim como hoje em dia a gente não tem muito recurso, sabia? A gente acha que tem recurso. Você tem recurso diagnóstico. Você tem recurso de medicamento, que na verdade é paliativo. Mas recurso curativo a gente continua com poucos recursos ainda. Então a gente começou a diagnosticar mais. Só que a gente não está curando mais. Então, remediando. O que era a medicina hipocrática? O médico era contratado para tomar conta de um grupo de pessoas. E ele ensinava métodos de saúde para essas pessoas. Então ensinava elas a comer bem, ensinava elas a fazer uma atividade física, ensinava elas a dormir adequadamente. Naquela época não tinha tanto problema quanto hoje de sono. Sono é um dos grandes problemas do mundo moderno. Quase 70% da população brasileira tem distúrbio de sono. E a parte de controle emocional, que eles trabalhavam toda a parte da filosofia grega, né? Então a gente fala que a medicina hoje, eles trazem o nome de medicina integrativa. O que é a medicina integrativa? É a medicina hipocrática, que é ver o ser humano como um todo. E não em partes. Então era aquele negócio, ó. Você é... E que também é muito questionado, né, Tanguy? A medicina integrativa hoje, por alguns médicos, também é questionada, não é? Olha o que acontece. O grande problema, Fernando, é que a medicina tradicional, ela é baseada na indústria farmacêutica. Então... É só você ver na rua, né? Em cada esquina. Uma farmácia. Só que o que acontece? É isso que a gente fala para as pessoas. Isso às vezes é até ruim. Os outros falam, mas ele está falando como se ele fosse o santo. Não, eu estou dizendo que é o seguinte, a medicina, da forma que ela é concebida hoje, os últimos prêmios Nobel de Medicina, todos, trabalham para quem? Para a indústria farmacêutica. Como é que você quer evidência de alguma coisa que incomode? Só para você ter noção. Aqui no CRM do Espírito Santo, eu vou te falar. Eu fui notificado porque saiu uma matéria em 2017 falando que eu era um entusiasta da medicina do estilo de vida. Você acredita? Ou seja, o Conselho Regional falou, não, isso não é uma especialidade médica. Você não pode falar que você é entusiasta daquilo que não existe. Sendo que eu fiz 3 cursos em Harvard de medicina do estilo de vida. Hoje o Einstein, que é uma ilha de ciência aqui no Brasil, tem uma pós-graduação em medicina do estilo de vida. Mas o que acontece? A medicina tradicional, a medicina arcaica, ela não reconhece a medicina do estilo de vida. E aí, quando você sai da caverna de Platão, quando você sai daquela... A teoria da caverna de Platão ela é bem interessante, Fernando. E eu falo que isso é uma realidade do nosso mundo moderno. Platão falava que o seguinte, todos nós vivemos dentro de uma caverna. A sua bolha, aquilo dali. Quando você sai dessa caverna, a caverna ela é escura. Você encontra com a luz. O que é aluno? Aluno é aquele que não tem luz. A gente busca a luz do conhecimento. Então, quando você chega fora da caverna, você vê aquele mundo todo, só que a luz te cega, a luz do conhecimento. E aí você fala, gente, aqui fora tem um mundo muito bonito. E eu tenho que voltar lá para dizer para todo mundo que esse mundo existe. Quando você volta para dentro da caverna, os mais antigos que detêm o poder, eles vão falar, esse cara é louco. Esse cara não está falando a verdade. Lá fora é muito perigoso e a gente não pode sair lá. E muitas vezes você é crucificado por querer trazer a luz. E aí eu falo que nessa busca toda, o que acontece? Eu fiz várias pós-graduações para me tornar um médico mais completo, com uma visão mais integral. Então, por exemplo, eu fiz uma pós-graduação em fisiologia hormonal, que trabalha toda a parte de envelhecimento. E a gente estuda muito pouco isso daí. Eu fiz uma pós-graduação em nutrição e nutrologia, para entender de alimentação.
Fiz uma outra pós-graduação de fisiologia do exercício, para trabalhar toda a parte de educação dos exercícios. Fiz ainda uma outra em terapia de sono, para entender sobre o sono. Aí fiz saúde mental e psiquiatria, fiz coach, hipnose e PNL. E 2 MBAs em gestão empresarial e gestão em saúde. E eu ainda tô em formação, né? Tá em busca, né? Tô ainda em busca da luz, né, Fernando? Então, a gente já se conhece e agora você falando tudo isso, eu começo a entender o Tanguy, que muitas vezes eu vou lá na rede ou procuro você, ou você tá voando, ou você tá nas montanhas, e daqui a pouco você tá com a família, daqui a pouco você tá com as filhas, você é muito eclético, né? E eu vejo que quando você fala da importância dessa integração, de você buscar a saúde, né? E não focar na doença, eu começo a entender tudo isso que você propõe e que você buscou, né? Sim. E isso, eu como seu amigo e paciente, é nítido em todas as vezes que eu vou em você que você deixa isso no ar pra gente, né? Agora ficou bem claro para mim, né? Então é onde eu queria te fazer a seguinte colocação, né? Beleza, você falou tudo isso e tal. Agora, como você faz isso tudo, que aí eu queria que você me falasse, ser médico, ortopedista, conselheiro, eu por diversas vezes que eu fui em você, às vezes você, clinicamente, você não me tratou, você me tratou, às vezes, num bate-papo ali, entrando na mente da gente, falando, cara, o caminho não é buscar medicamento, você tem que fazer isso, isso, isso. A sua relação familiar, como é que essa engrenagem toda funciona no Tanguy? Olha só, Fernando, eu falo que tudo faz parte de um planejamento. Assim como você trabalha com planejamento, na parte de saúde a gente tem que trabalhar planejamento. Eu falo que a gente planeja tudo na vida. As pessoas planejam o número de filhos, planejam onde você vai morar, planeja o carro, planeja férias. Tem gente que planeja aposentadoria, que é muito importante. Tem gente que planeja até a morte, sabia, Fernando? Sabe aonde vai ser enterrado, qual roupa que vai usar, qual música que vai tocar. Mas a grande pergunta que eu faço para as pessoas é: você tem planejado a sua saúde? Então isso é fundamental. Você sabe por quê? Quando eu fiz um MBA na FGV em 2012, eu falei, cara, é engraçado, a gente planeja tudo. Porque lá a gente é estimulado nesse MBA a trabalhar muito planejamento, a trabalhar muito logística, a trabalhar tudo isso, a ter plano A, plano B, e a gente não planeja a saúde. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a desenvolver uma metodologia que eu sigo ela e que eu ensino em alguns projetos que eu criei. Então, por exemplo, eu de manhã cedo eu acordo, eu sempre faço a minha oração de gratidão. Eu agradeço, eu tenho aquele momento em paz comigo e com Deus. Então eu mentalizo todas as coisas boas. A gente vê que a psicologia positiva ela é fundamental. Você pensar coisas boas. Então muitas vezes a gente acorda de manhã, você já vai mexer nos problemas do WhatsApp. Ou você acorda, qual é o programa de televisão que faz mais sucesso de manhã cedo? Bom Dia Brasil. Só passa desgraça. Pelo amor de Deus, liga a televisão nesse horário, Fernando. Mataram alguém, estupraram não sei quem, o ônibus passou em cima da cabeça de não sei quem. Você entendeu? Essas notícias negativas, elas fazem muito mal pra gente. Muito mal. Então eu falo que de manhã cedo, eu acordo e já tenho meu momento de gratidão. E aí o que acontece? A maioria das vezes eu já estou planejado o que eu vou comer. Então não é assim, deixa eu ver o que tem para tomar café, não. Eu faço um planejamento no final de semana, que eu acabo tendo mais tempo, do que eu vou comer durante a semana. Não é assim, nós somos numa festa hoje, eu vou comer o que tiver. Que é outra coisa, tá, Fernando? A gente vive numa era de terrorismo. Terrorismo, que você tem que sempre estar muito magro, que você tem que estar muito bonito, que você tem que estar... Eu falo que você tem que estar feliz. Essa é que é uma coisa interessante. E aí... você precisa de ter esse planejamento. Então, por exemplo, atividade física. Eu rendo muito bem de manhã cedo. Tem gente que rende bem à noite. Porque quando a gente vai falar principalmente na parte de sono, Fernando, nós temos praticamente 3 tipos de pessoas. Um tipo são as cotovias. São aquelas pessoas que acordam de manhã cedo bem dispostas e estão a 220 por hora. Eu sou assim. Existem as corujas. A Patrícia, minha esposa, Patrícia é coruja. De manhã cedo ela não é ninguém.
Ela leva uma meia hora para a alma voltar para o corpo. E ela fica naquela. Só que de noite ela é mais ativa. E a gente tem o tipo misto, que ele não é nem tanto cotovia, nem tanto coruja. Só que o tipo misto é a menor porcentagem. 40% é cotovia, praticamente aí 30%, 40% é coruja e 20% é misto. Qual é o problema todo, Fernando, que a gente diz? Quando você é coruja, você não consegue fazer atividade física de manhã. Você não rende. E aí as pessoas perguntam, Tanguy, qual é o melhor horário para fazer atividade física? Não existe o melhor, existe o seu melhor horário. Concordo com você. Então, assim, para mim, o melhor horário é de manhã. E isso tem que fazer parte de um planejamento. Então, eu já percebi que eu rendo melhor de manhã cedo. Qual é o problema todo? No mundo moderno, as corujas são sacrificadas. Por que elas são sacrificadas? Escola começa a aula às 7 horas da manhã. Os trabalhos, quase todos, começam o turno 8 horas da manhã. E aí a pessoa, se ela mora longe do trabalho, 1 hora para ir, 1 hora para voltar, essa pessoa acordou 5 horas da manhã. Essa pessoa está no meio da sua fase de sono ainda. Então a gente fala o seguinte, só para você ter noção. E o sono, Fernando, ele é muito relacionado à memória, ele é muito relacionado a aprendizado. Na Califórnia, nos Estados Unidos, eles fizeram lá, os estados podem mudar o horário de entrar na escola, porque a lei ela é estadual. E aí lá, o que eles fizeram? A escola começava às 7 horas da manhã. Eles passaram a escola para começar às 9h30 da manhã. Você sabe o que aconteceu? Aumentou a média estadual de todos os alunos em 63%. Só para você ter noção de como o sono é relacionado à memória, à educação, à produtividade. E então eu faço todo o meu planejamento, começo a atividade de manhã. Adoro trabalhar, Fernando. É uma coisa fantástica. E uma coisa assim, que é muito importante para as pessoas, Fernando. Não tem quando a gente começou o nosso papo, eu falando sobre propósito? Você tem que descobrir o seu propósito, cara. Você sabe por quê? Trabalho é um prazer. O trabalho tem que ser uma alegria na vida da pessoa. Ela não pode ser um peso. Então, se está sendo um peso, você talvez está no seu trabalho errado. Às vezes você nasceu para ser fazedor de bolo. Cara, mas seja o melhor boleiro do mundo. Faça o bolo mais gostoso do mundo. Às vezes você serviu para ser guarda de trânsito. Cara, seja o melhor guarda de trânsito que você tem, que você puder ser para as pessoas. Se você nasceu para ser professor, cara, se dedica. Você sabe por quê? Quando você faz aquilo de coração, rapaz, vira todo jogo. O Tanguy, então é o seguinte, o que você está me dizendo é o seguinte, que é uma dose, né, vamos botar assim, de prescrição, esse entusiasmo, essa busca aí pelo pensamento positivo, né, não ficar aqui pensando coisa negativa. Sim. Eu acho que tudo isso faz da gente um ser humano melhor. Então, assim, eu percebo muito que tudo aquilo que você vê que é legal é possível fazer. Sim. Né? Eu percebo isso muito em você. E você transmite isso pra gente também. Então, olha bem, a gente tá falando aqui do horário de malhar, né? Então, tem como fazer. Só que você tem que se ajustar. Planejar. Tem que planejar. Então, tudo começa com planejamento. Tudo. Tudo na vida, em qualquer área. E esse planejamento ele é fundamental. Desde a sua área de saúde, a sua área familiar, a sua área financeira, a sua área de seguros, a sua área de planos futuros, tudo. Esse planejamento ele é fundamental. Você já pensou se eu chegasse aqui do nada e falasse, Fernando, vim aqui gravar com você? Não, Dani, mas eu já tenho outra pessoa aqui. Então, assim, esse planejamento ele é fundamental. E aí a gente diz que... Você sabe falar inglês, Fernando? Não. Não? Mas você imagina que eu vou começar a te ensinar a falar inglês. E todo dia, nós vamos bater 10 minutos de papo. Todo dia. E a gente vai... O cérebro, por mais que a gente tenha idade, e é uma coisa interessante, às vezes a pessoa fala, mas eu já tô velho. Não tá velho. Você tá apto a aprender. Lógico que uma criancinha aprende mais rápido do que a gente. Só que o cérebro ele desenvolve uma coisa, Fernando, chamada neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? Se você não sabe andar de bicicleta e você começar, você vai aprender. Se você não sabe falar inglês e começar a se motivar, você vai aprender a falar inglês. Só que o que eu estou querendo dizer para você, Fernando, é que a psicologia positiva, o cultivo da gratidão, o
cultivo da felicidade, o cultivo do momento presente, ele é fundamental na nossa vida e a gente tem que aprender. A gente tem que aprender. Acaba atraindo, né? Você acaba fazendo a lei da atração, né? Você começa a pensar nisso tudo. Fernando, e as coisas vão só para acontecendo. você entender, é isso que eu falo muito com as pessoas. Você já viu uma mulher que descobriu recentemente que está grávida? Sim. E aí ela começa a olhar na rua, Vê um monte de graça. um monte de grávida. Gente, mas eu nem sabia. Um monte de loja de neném. Um monte de loja de neném. Gente, olha carrinho de neném. Você acredita que eu não tinha visto que no calçadão tinha tanto carrinho de neném? É verdade. Então, o que a gente está dizendo? Que o seu cérebro se foca naquilo dali. É isso aí. Então, por isso que a gente está dizendo que a psicologia positiva ela vai crescer muito, muito. Tanto na área pessoal, nas empresas. Eu comecei a correr. Vou começar a correr. Daqui a pouco eu vou falar, rapaz, como é que tem gente correndo? Como tem gente correndo. E você vai encontrar assim a sua vai. tribo. É mesma coisa no positivo. No negativo. Mesma coisa no Mesma negativo. coisa. Se você ficar só lamentando, se você ficar só resmungando, e assim, nós somos grandes ímãs, Fernando. A gente atrai aquilo que a gente busca, né? Então, assim, e aí, o que acontece? Nessa busca toda dessas pós-graduações, desses cursos, de tudo que eu fiz, eu falei, cara, a gente tem que começar a ensinar as pessoas. Ensinar a saúde, porque ninguém ensina. A gente tem, às vezes, uma perna só. E eu brinco com as pessoas que nós temos 4 elos de saúde, Fernando. 4 elos. Atividade física, alimentação, sono e controle emocional. Qual dos 4 elos é disparado o mais importante para a saúde? Sei. Talvez o sono seria? Como? Sono. Sono, atividade física, alimentação e controle emocional. Acho que controle emocional. Fernando, um dia eles perguntaram para uma mãe, de qual filho que você gosta mais? Ela falou, do pequeno até que cresça, do distante até que volte e do doente até que sare. Ou seja, ela gosta de todos os filhos de forma igual. Você entende? Entendo. Só que às vezes você demanda a atenção de forma diferente. Eu tenho que entender que a corrente da saúde é uma corrente. São 4 elos. Toda corrente se rompe no seu elo mais fraco. E esse que é o problema. A maioria das corporações, a maioria das prefeituras, dos estados, das federações, elas se focam em um elo. Então agora a gente vai falar sobre o Abril Laranja, que é o combate à obesidade. Agora nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo, que é o combate do suicídio. Agora é o Outubro Rosa, prevenção do câncer de mama. Nós temos que entender a saúde como um todo. Não que essas campanhas não são importantes, mas a gente tem que entender que a saúde ela é integral. Você quer ver, Fernando? Eu pergunto muito para as pessoas, qual é a principal forma de se prevenir o câncer de mama, Fernando? Rápido, vai. Mas me ajuda. O que você aprendeu nesse exame? Fazendo exames preventivos. Autoexame e mamografia. Isso aí. Mas espera aí, isso é prevenção ou é diagnóstico precoce? Diagnóstico. Você diagnosticou um caroço e aí você... Porque o que você tá... é verdade, isso não é uma prevenção, isso aí é você está me ensinando a me... Isso que eu tô te falando. Mas no Outubro Rosa a gente não ouve falar isso. Entendi. Você sabe qual é a principal forma de se prevenir o câncer de mama? A mulher que tem um peso, um percentual de gordura abaixo de 28%, a chance dela ter câncer de mama é 5 vezes menor, cara. Nós estamos falando em 500%, Fernando. Isso é muita coisa. Entendi. Uma mulher que faz atividade física pelo menos 3 vezes por semana, a chance dela de ter câncer de mama é 3 vezes menor. Nós estamos somando 5 mais 3, nós estamos falando de 800%, Fernando. Isso é prevenção. Então, é importante fazer o autoexame? É importante fazer mamografia? Mas não vai te ajudar a prevenir. Não é prevenção. Isso é diagnóstico precoce. Diagnóstico, legal, bacana. E aí, Fernando, vamos lá. Acaba o Outubro Rosa, começa o Novembro Azul. Sai o lacinho do peito, entra o dedinho. Qual a principal forma de se prevenir o câncer de próstata? Fazendo exame. Segundo... Ganhou uma dedada à toa, né? Isso aí. É isso que eu estou te falando. É importante fazer o PSA, o exame de próstata, fundamental. Mas o homem, assim como a mulher que tem um percentual de gordura abaixo de 20%, a chance dele de ter câncer de próstata é quase 4 vezes menor. Então, olha como é que é a obesidade. E aí é que a gente veio para o problema, Fernando. Olha só. Segundo o último Censo Nacional de Saúde, nós vamos trazer os dados de saúde do censo.
56% da população brasileira está acima do peso obesa. 56. E 6, nós temos mais gente obeso do que magro, né? Quando a gente fala de atividade física, 50% da população não faz o mínimo, que é 3 vezes por semana. Aí olha o problema que a gente tem. Sono, 72% da população tem distúrbio de sono, ou em qualidade ou em quantidade. E aí quando a gente vai para controle emocional, então nem se fala. O Brasil já está passando o Japão em relação ao país mais ansioso do mundo. 80% das pessoas já são impactadas pelos sintomas da ansiedade. E você acha que o maior princípio da ansiedade vai ser por falta de conhecimento? Não, olha só, é até muito interessante. Eu ensino para as pessoas. Você quer curar da ansiedade? Você quer curar? Você é ansioso? Sou. É? Você quer se curar da ansiedade? Quero. Nós vamos ensinar um presente para todo mundo então aqui para você se curar da ansiedade. Vamos lá. Qual é a palavra que traduz ansiedade? Uma palavra. Ansiedade? Ansiedade é igual a quem está ansioso sempre está agitado. agitado. Mas você pode estar agitado legal, né? Está agitado porque você vai receber uma notícia boa. Qual palavra que traduz? Tenso. Tenso também, mas a palavra que traduz ansiedade, Fernando, perfeitamente, milimetricamente, se chama preocupação. Preocupação. Quem está ansioso sempre está preocupado. Legal? Legal. Vamos dividir essa palavra? Pré-ocupação. Você está se ocupando de alguma coisa que ainda não aconteceu. Legal? Uhum. Você sabia que vários estudos mostraram que 90% das vezes que você está pré-ocupado, você não pode fazer nada. Não está no seu alcance. Não está no seu alcance. Sim, se 90% das vezes você não pode fazer nada, quantos por cento está ao seu alcance? 10%. Nisso você tem que se focar. Você entendeu? E é isso que a gente diz para as pessoas. Ah, Tanguy, parece fácil. Não, não é fácil. Só que não é usando um ansiolítico que você vai resolver a ansiedade. Então vamos lá. A primeira pergunta que você tem que fazer para você quando você estiver preocupado. Eu estou preocupado com o quê? E anota isso daqui. Estou preocupado com isso. Segunda pergunta que você tem que fazer. O que eu posso fazer? Quantos por cento está ao seu alcance? 10%. Faça tudo o que estiver ao seu alcance. Tudo. Dentro desses 10%. Dentro desses 10%. Entendi. Legal? E aí, vamos lá. Só que você já fez tudo que estava ao seu alcance, Fernando. Tudo que você precisava fazer. Não tem mais nada a fazer. Só que você ainda está um pouco ansioso. Você tem duas coisas a fazer. Aí você passa para os 90%. Já não está mais no seu controle. Se não está no seu controle, você pode pedir ajuda para alguém, não pode? Para quem? Papai do céu. Para quem acredita. Papai do céu, me ajuda a resolver esse problema que já saiu da minha alçada. Eu já fiz de tudo que eu tinha para fazer e não consigo mais fazer. Agora está nas suas mãos. Se mesmo assim eu ainda estou preocupado, existe um livro bem legal que chama Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Ou você aperta o botão do foda-se, ou quem se fode é você. É isso que você tem que entender. Porque eu já não falei que está fora do seu alcance? E aí você vai ficar ansioso por quê? Então eu vou dar um exemplo bem interessante que aconteceu o ano passado. A minha filha não estava indo muito bem em matemática. Não estava indo muito bem. E ela falou, papai, eu acho que eu vou ficar de recuperação. E eu sempre fui um aluno muito bom. Eu falei, poxa, minha filha vai ficar de recuperação em matemática. O que eu vou fazer? Ah, mas na escola não está muito bem, o professor não me dá muita atenção. E eu fui na escola conversar, aos 10% que está ao meu alcance. Falei, poxa, o que está acontecendo? Falei, ela não presta muita atenção na aula, ela é dispersa. Aí eu falei, talvez sejam efeitos que são sinérgicos. Às vezes o professor não está dando atenção, ela não está prestando atenção e isso um vai somando o outro, não tirando a culpa de ninguém. Então eu queria que ele desse um pouquinho mais de atenção para ela. E eu vou conversar com ela para ela prestar mais atenção na aula. Para a gente começar a fazer isso. Fiz isso. É uma parte. Mas eu podia fazer mais o quê? Rapaz, eu podia estudar com ela em casa. Minha filha, o papai vai estudar com você, vamos testar nossos conhecimentos de matemática. A primeira fórmula que ela tirou lá, Fernando, era 1 sobre 10 elevado a menos 125. Lascou. Lascou, papai. Papai não sabe. Já saiu do meu alcance, eu não sei fazer isso. O que eu posso fazer? Eu tenho um amigo que é professor de matemática.
Meu amigo, você pode dar aula para minha filha? Posso dar aula para sua filha. Legal. Foi lá dar aula para ela. Eu fui tomar café. Isso que eu tô tomando café, eu olho na frente assim, tinha uma Kumon. Falei, ó, Kumon. Ela vai fazer Kumon. Ah, mas eu não quero, não. Você não querer até você conseguir passar no que você podia. Agora já tá na minha alçada. Se tá me pré-ocupando, se tá me causando ansiedade, você vai fazer sim Kumon. Então ela começou a assistir a aula, começou a ter aula particular, começou a fazer Kumon. Quando eu vou dormir à noite, Fernando, que vem aquele pensamento, rapaz, e minha filha a prova de matemática? Eu já fiz tudo que eu podia? Já, tô tranquilo. Oração. Papai do céu, ajuda que o professor dá uma provinha mais fácil e que tudo entre na cabeça da menina para ela acertar a prova. Legal? Já fiz isso. Ainda continuo ansioso? Qual a última alternativa? Foda-se. Foda-se. Se ela ficar recuperação, ficou. Se ficar reprovada, ficou. Vai fazer o ano que vem. Mas o problema é... Dela, não meu. Legal. Eu não posso carregar o problema dos outros, Fernando. Entendi. Por que não? Quem se fode sou eu. Você tem que entender o seguinte, quando você está ansioso, você libera 2 hormônios principais, que são catabólicos, adrenalina e cortisol. E aí você fica mais reativo o tempo todo. Aí não tem aquela fechadinha no trânsito que você tomou, aquilo vira uma briga. Não tem aquela palavra, às vezes, que sua esposa falou, ou uma pergunta, aquilo virou uma briga conjugal em casa. Aquilo que um filho te falou, ou seja, porque seus níveis de ansiedade não estavam controlados. Entendi. E isso bacana. é um problema do mundo moderno. Ah, Tanguy, mas isso é fácil. Fácil se você começar a fazer. Não tem o inglês que eu falei com você? Se você começar a praticar... Então, assim, são hábitos. Hábito. Mas o controle da ansiedade é um hábito, Fernando. É um hábito. Legal. Aí você sabe o que acontece? Olha só. Você vai num médico e fala, eu tô muito ansioso. Você sabe o que ele vai falar com você? Toma um ansiolítico. O consumo de ansiolítico no Brasil no último ano aumentou 40%. O que o ansiolítico faz? Eu não falei qual é o hormônio que sobe? Adrenalina. Qual é o hormônio que contrabalanceia ele? Serotonina. Uma é transformada na outra quando eu não preciso. A adrenalina é o hormônio do estresse. A serotonina é o hormônio do bem-estar. O que acontece é que nós usamos medicamentos ansiolíticos que inibem a recaptação de serotonina. Ou seja, eu de uma forma artificial, eu aumento a minha produção de serotonina. E diminui minha produção de adrenalina. Então, coloca uma coisa na cabeça, Fernando. Tudo que te estressa, que te coloca sob pressão, aumenta a adrenalina. Se você estiver brigando com alguém, produz adrenalina. Se você estiver ansioso, produz adrenalina. Se um ladrão está com o revólver na sua cabeça, muita adrenalina. E a serotonina? Tudo que te dá prazer. E a adrenalina, ela vai interferir no sono? Interfere diretamente. Uma pessoa que tem uma preocupação, como é que dorme? Você vai deitar aqui e vai pensar, ai meu Deus, é a prova de matemática, ai meu Deus, é a prova de matemática, ai meu Deus. Não vai dormir. E a pessoa que é diurna, que muitas vezes malha de noite, essa adrenalina pode subir e atrapalhar o sono também? Sem dúvida. Quem tem problema de sono, Fernando, a gente fala que a gente precisa de um conjunto. A gente está até para lançar um curso de sono agora, especificamente. Você já aprendeu a dormir alguma vez? Não. A gente nunca precisou disso. Só que hoje a gente vai ter que aprender a dormir. Principalmente depois que o celular entrou no jogo, que antigamente 10 horas da noite não tinha mais nada para fazer. A televisão ficava toda colorida ou chiada e a gente ia dormir. Hoje não. As interatividades são 24 horas. E aí o problema é que se você faz uma atividade física muito tarde, você sobe muita adrenalina. E aí você não consegue dormir. Eu sou assim. Mas aí você tem que entender o mecanismo para você se proteger disso. Isso aí. E aí, sou diurno. Mas eu estava te dizendo então, nós temos 2, adrenalina e serotonina. Adrenalina, estresse, luta, fuga, guerra. Serotonina, o hormônio do bem-estar. E tem um lance assim, por exemplo, eu me vejo muito assim, né? Eu sou uma pessoa ativa e tal. E quando eu tô com uma atividade... Primeiro assim, quando eu tô planejado... São 2 coisas. Quando eu tô planejado, organizado, e, trabalho, faço um monte de coisa e tal, mas eu me sinto bem, eu me sinto realizado em tudo aquilo que eu fiz, porque eu planejei, me organizei, e, sei lá, 80%, 90% daquele dia eu consegui cumpri. Isso eu chego no final do dia, assim,
Eu trabalhei pra caramba, igual hoje a gente tá trabalhando pra caramba, mas eu me sinto bem à noite, né? E muitas vezes eu não faço tanta coisa, eu não consegui colocar pra fora sabe, tudo isso meu, não consigo fazer tanta coisa e chego de noite, e às vezes cansado e com a adrenalina lá em cima. Vamos lá, é isso que eu tô te falando. Aí, adrenalina e serotonina, uma é convertida na outra. Olha o nome, adrenalina, serotonina. São duas aminas. Tudo que te estressa, aumenta a adrenalina. Tudo que te dá prazer, aumenta a serotonina. Qual é o problema hoje? Nós temos muito mais situações estressoras do que prazerosas. Então vamos lá, me ajuda. O que você acha que pode aumentar a serotonina de uma pessoa, Fernando? Cara, realizações, né? Mais o quê? Há muita coisa. O quê? Ganhos de dinheiro. Você tá vendo como é que você foi tão difícil, Fernando, para você falar? Amor. Não, isso tem que tornar básico, Fernando. Isso aí. Olha legal, só, legal, vamos lá que eu vou te ensinar isso. Vamos repetir, então. Isso, vamos começar de novo. Vamos repetir. O que aumenta a serotonina das pessoas? Coisa simples, Fernando. Um bom relacionamento em casa. Não. Vamos começar no dia de manhã cedo? De manhã cedo? Vamos lá, vou te dar doses de serotonina. De manhã cedo, já para você controlar a adrenalina e a ansiedade. De manhã cedo você vai acordar e vai fazer o quê? Eu costumo ir no banheiro, escovar meu dente. Se ali eu já faço as minhas necessidades básicas, eu já me sinto bem. Sim, mas o que você vai fazer? Aí se eu consigo acordar de manhã bem, num ambiente legal, beleza. Tomo um bom café. Sim, vamos lá. Amanhã. De manhã, quando você faz uma oração de gratidão de manhã, olha que dose de serotonina fantástica. Hoje foi assim. Isso, mas coloca isso na sua grade. Fui no banheiro, saí. Cara, vou fazer uma oração de gratidão. Você sabe o que a maioria das vezes eu faço? Eu vou de frente pro sol. E vou lá e agradeço por tudo aquilo que eu tô vendo. Então, uma dose de serotonina. Outra dose de serotonina, Fernando, fantástica. A alimentação que você falou, meu querido. Presta atenção no que você tá comendo, Fernando. A gente tá comendo um pão com manteiga e tá mexendo no telefone celular, vendo um monte de besteira. E aí o que acontece? O pastor Márcio tá ali falando que tá caindo a carapuça na cabeça sua, né, Márcio? Para comer pão com manteiga e um café com leite. Cara, isso é uma dose de serotonina. Poucas coisas. Que parece que você come e não comeu. Sim, tem hora que você tá aqui comendo, olhando e você... Fernando, você sabe qual é um dos órgãos que mais produz serotonina no organismo? O intestino. A alimentação é uma fonte de prazer, ela não pode ser uma fonte de medo, de pecado. Ela tem que ser uma fonte de prazer, mas comer com moderação. Cara, presta atenção quando você estiver comendo uma maçã. Presta atenção na maçã. Quando você parar para tomar um café, sente o gosto do café, sente o cheiro do café. Fernando, poucas coisas te trazem tantas memórias do passado quanto cheiro. Não tem quando você sente o cheiro de alguém e você fala, cara, minha mãe usava um perfume igual a esse. Assim, pessoal, a gente tá quase chegando no final e a gente percebeu que um podcast só com o Tangueiro vai muito pouco. A gente tem um livro, né, que a gente nem falou ainda, né? Eu queria que ele falasse só um pouquinho aqui. Mas assim, você tocou num ponto aí, bacana, cara, porque uma vez eu falei assim, regime, né? Regime, não sei o quê. Aí o cara é italiano, vamos para essa vertente aí. Ele é italiano, aí ele, todo domingo ele ia para casa da avó comer lasanha. Domingo, é da mãe e tal. De repente ele se vê na situação que ele vai lá no nutricionista e fala assim, a partir de hoje você não come massa porque tem glúten, não sei o quê. Eu falei, cara, isso é cultural. Cara, como é que ele vai ver uma lasanha? Cara, olha só, a minha mãe é apaixonada, minha mãe faleceu, apaixonada por pastel. Como é que eu vou passar em Biraçu? Eu não vou comer o pastel. Eu não vou comer um pastel. Tem uma barraca lá em Prado, na barraca da Alda, lá em Prado, que tem o nome do pastel, é Pastel da Dona Rosa. Como é que eu vou chegar no pastel, eu não vou comer um pastel. Lá em Prado, na barraca da Alda, porque me botaram medo que aquilo faz mal. Que eu não vou pedir o pastel da Dona Rosa, cara. Pelo amor de Deus. Então, eu acho que isso aí, esse lance de você, esse terrorismo, você falou legal. Porque você acaba com a sua cultura alimentar. Eu acho que você vai fazer, beleza. Você vai comer lasanha todo dia? Tudo bem, mas vamos aí. Né? É isso que a gente precisa ensinar para as pessoas. E aí foi aquilo que você falou do livro. E aí a gente vem trabalhando alguns projetos. Então, Pais Saudáveis
filhos saudáveis. Filhos saudáveis. Se você for ver, Fernando, isso daí é uma equação. É igual. Já li esse livro, já ganhei. Vamos lá. Se os pais forem doentes, qual é o resultado de baixo? Filhos doentes. Você pode prestar atenção nisso daí. Tanto é que, só para você ter base, hoje, quando o marido ou a mulher estão acima do peso, 50% das vezes o cônjuge está acima do peso. Quando o marido e a mulher estão acima do peso, os dois, 75% das vezes os filhos estão acima do peso. Quando a mulher, o marido e os filhos estão acima do peso, até o animal de estimação da família está obeso. O cachorro, a calopsita, engordou. Verdade. Isso é uma pura verdade. E aí a gente traz tudo isso. Então a gente tem esse livro, que é para as famílias. A gente tem um projeto chamado Proativas, que é um projeto de ativação de saúde corporativa para ensinado dentro das empresas a cultura de saúde. Hoje o governo, inclusive, lançou uma lei que fala que as empresas que tiverem projetos de saúde mental serão bonificadas, beneficiadas. E além disso, a gente tem um projeto chamado Escola Saudável. A gente tem que ensinar saúde nas escolas, que são os principais locais que a gente tem de aprendizado. Família, escola, trabalho e, por último, tá para sair do forno aí um projeto que vai chamar Saúde Sagrada. Saúde Sagrada. Que a gente vai ensinar dentro das igrejas. Legal, hein? A gente pode falar disso, hein? Sem dúvida. Pode falar disso. Você tem que entender, Fernando, a gente fala que nós somos templo do Espírito. Isso aí. Então você não é Deus, mas Deus habita dentro de você através do Espírito Santo. Então eu falo que isso é fantástico. E como é que você não vai cuidar desse corpinho? Verdade. Né? Então, a gente teve aqui com o pastor da Videira, que até a gente remarcou com ele alguns outros podcasts para falar de família, né? De casais, né? De falar de sexo na família, né? Que é tão... Parece ninguém pode falar estigma, disso, não pode falar. Um tabu. Um tabu que você até acabou de conhecê-lo. A gente vai organizar algum outro podcast para a gente falar sobre isso, porque eu acho importante, é o que eu sempre venho falando, né? A tecnologia, ela Deus nos dá a oportunidade, através da tecnologia, de deixar mais legados para a humanidade, né? A gente tem legados que foi deixado aí há 3.000, 4.000 anos atrás, foi escrito, mas muita coisa se perdeu. Então hoje cada um de nós temos condições. Hoje nós estamos aqui, podemos não estar amanhã, mas está gravado aqui. Vamos deixar que você falou, né? Então assim, galera, Dr. Tanguy Frisso, ele é casado com a Patrícia Frisso, é uma pessoa também maravilhosa. Obrigado, que é uma referência, vocês são uma referência para minha casa, porque eu tenho uma filha que tá, né, se especializando. Tá fazendo a parte de dermatologia, né? A Maitê. Ela é a Patrícia, que ela se espelha. Patrícia é uma pessoa maravilhosa. E vocês estão de parabéns pela família que Obrigado, tem. Fernando. Sensacional. É um médico espetacular. E um amigo, a gente chega lá no seu consultório e realmente a gente sai com algo a mais. Não é aquele médico que a gente vai e que tá ali com a caneta. Não, você sempre procura deixar algo a mais pra gente. Eu acho que isso que faz você um ser humano, um médico diferente, né? Obrigado. Tá bom? Eu falo que a gente tem que ver realmente a pessoa como um todo, né, Fernando? E eu sempre digo que Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Sim. E uma das minhas grandes missões é ajudar a capacitar mais escolhidos. Para que a gente possa levar, sim, essa mensagem de saúde para o mundo e que esse realmente seja o nosso legado. Show de bola. Então tá, gente, o nosso podcast de hoje foi com o Dr. Tanguy, essa fera, esse cara iluminado aí e abençoado, né? E por onde ele passa, ele tem autoridade, ele deixa legado, ele deixa sempre uma mensagem muito legal. Sigam ele, porque vocês vão estar trazendo muito benefício, né? Ele tem muita coisa legal, muita coisa bacana. Não só ele, mas também a esposa dele. Deixa aí, Tanguy, seus contatos para a galera e o seu recado final. Meu Instagram é drtanguy, Tanguy é T-H-A-N-G-U-Y, depois a gente vai colocar aí para vocês, porque Tanguy é difícil de escrever, filho de pobre tem H e tem Y no nome. E a gente tem o YouTube, que é também Dr. Tanguy, e lá na clínica, o Nix Centro Médico, vocês vão ver tudo que a gente faz lá e vai ser um prazer ter vocês junto com a gente na rede social. Beleza, gente. Forte abraço. Até a próxima. Valeu, Fernando. Obrigado, querido.